Isso aí, moçada, estamos com mais um Saia da Matrix na área. Eu fiz um vídeo explicando que capital é a dinâmica no capitalismo que se converte em lucro. Se capital é uma dinâmica, podemos dizer que ela se estabelece numa relação dialética entre forças antagônicas. No modo de produção capitalista, essas forças antagônicas são formadas por indivíduos em suas posições de classe. A classe capitalista no controle do sistema, porque detém os meios de produção, e a classe trabalhadora, que só dispõe do próprio trabalho para produzir os meios necessários para a própria subsistência. Essas posições de classe no capitalismo são dadas historicamente. O ser social é um ser histórico. É produto da dialética ao qual seus antepassados estavam inseridos. A classe capitalista organiza a superestrutura produtiva, legislativa e moral. Organiza essa superestrutura a fim de criar um modelo que a mantenha na condição de classe dominante. Essa organização é que legitima a propriedade dos meios de produção, portanto ela é necessária. E também legitima a organização do trabalho, algo que é necessário, uma vez que o trabalho é o que reproduz o capital na economia capitalista. Ok, mas como a estrutura é organizada pela classe capitalista? Ora, é organizada de modo a se manter. O que quer dizer isso? De modo a manter os capitalistas capitalistas e os trabalhadores trabalhadores. E nessa estrutura há uma dupla dependência. O proletário é condicionado a depender dos meios de produção de propriedade do capitalista. E o capitalista condiciona essa mecânica porque depende do trabalho para a reprodução do capital. Tá, mas o que é o valor no meio disso tudo? Só há capital se houver reprodução do valor, ou seja, mais valor na sociedade capitalista. Portanto, a dinâmica do capitalismo cria o seu próprio valor, que é o aproveitável, é o útil na sociedade, digamos assim. Portanto, valor é trabalho na economia capitalista. É o trabalho socialmente útil. Transformar a natureza para extrair dela maior utilidade social requer necessariamente trabalho. Mas se o capitalista é o reprodutor do capital, se o capital vem do valor social, se o valor social vem do trabalho, e o trabalho é executado pela classe trabalhadora que não acumula capital, como é que acontece essa dinâmica? Essa dinâmica se dá porque o mais valor produzido pelo trabalho é apropriado pelo capitalista. E como ocorre essa apropriação? O valor só se reproduz na circulação. Portanto, antes de circular, a mercadoria precisa ser produzida. Ou seja, o trabalho é empregado antes da reprodução do valor. O capitalista contrata aqueles que só têm a força de trabalho para subsistir. Portanto, não é uma relação voluntária, é uma relação imposta por uma necessidade material. Então, essa força de trabalho é contratada para realizar determinado trabalho. É fixado um valor determinado a ser pago ao trabalhador por este trabalho. Então, o trabalhador utiliza os meios de produção do capitalista para transformar a natureza em mercadorias, ou simplesmente transformar mercadorias em outras mercadorias. Quando essas mercadorias são vendidas, preço pago por elas é maior que o preço pago pelo trabalho do trabalhador. Essa diferença fica com o capitalista. E aí reparem, as mercadorias circulam, ou seja, são trocadas no mercado com base em seus preços, não nos seus valores, porque o valor não se expressa no representante do capital, que é o dinheiro, embora esteja contido nele. Os preços são numerários baseados em unidades de conta quantificáveis em dinheiro. É necessário na economia capitalista para viabilizar as trocas. Os preços expressam a quantidade de dinheiro necessária para haver a troca. Portanto, o dinheiro existe para viabilizar a transação, para transformar dois desiguais em iguais. Ou seja, duas mercadorias distintas em unidades quantificáveis em nível de equivalência. Então, para entender melhor, sem o dinheiro, era necessário que os agentes econômicos entrassem em um acordo sobre quais mercadorias trocar. Era um sistema de troca simples, uma mercadoria por outra.
Portanto, era um sistema de trocas limitado pelos interesses dos agentes econômicos, limitado por aquilo que os agentes econômicos dispunham para ofertar no mercado. Esse tipo de troca não gera mais valor na sociedade. Essa mecânica não depende de exploração. Desse modo, já se desmistifica a ideia de que capitalismo é simplesmente livres trocas mais propriedade privada. Nessa mecânica, não há reprodução do capital, não se produz mais valor social, não há, portanto, como haver acumulação. E se o capitalismo não é um jogo de soma zero, tem que haver reprodução do capital. Portanto, o dinheiro aparece como um facilitador, algo que os agentes econômicos reconhecem como tendo valor e que funciona como um coringa. O dinheiro surge muito antes do capitalismo. As trocas simples se facilitaram com o dinheiro. Antes do capitalismo, o dinheiro era apenas um meio de troca. Com o dinheiro surge um modo clássico de troca, que nós podemos resumir em mercadoria, dinheiro, outra mercadoria. Ou seja, o agente econômico dispõe de uma mercadoria que ele troca por dinheiro, com esse dinheiro ele compra outra mercadoria que ele não tem. Essa é a mecânica até hoje do trabalhador autônomo, porque essa mercadoria inicial pode ser o trabalho, ou pode ser algo produzido pelo agente econômico, ou qualquer outra mercadoria que esse agente econômico tenha, fruto da sua história social. O capitalismo ele tem uma característica. Nele surge um outro tipo de troca, cujo objetivo não é uma mercadoria diferente da que você tem. No capitalismo, a troca visa a reprodução do capital. E como o dinheiro é o melhor representante do capital, o dinheiro acaba sendo o objetivo no final da transação. Então as trocas passam a ser assim: dinheiro, mercadoria, mais dinheiro. Ou seja, se troca dinheiro por uma mercadoria que no final da transação se transforme em mais dinheiro. Só que só existe uma mercadoria que cumpre essa função no capitalismo: a mercadoria trabalho. Se você trocou dinheiro por uma mercadoria, vendeu ela e conseguiu mais dinheiro, e se essa mercadoria não é o trabalho, você não reproduziu o capital, não produziu capital novo. Você só fez um jogo de soma zero, alguém saiu perdendo. Para haver reprodução do capital, a única mercadoria capaz de cumprir essa função é a mercadoria trabalho, porque é o trabalho que transforma a natureza a fim de dar a ela maior utilidade. Mercadoria no capitalismo também não é qualquer coisa, é algo que tenha valor social dentro da lógica do capitalismo. O capitalista compra com dinheiro a mercadoria trabalho que transforma essa matéria-prima utilizando os meios de produção de posse do capitalista, que fica com a maior parte do dinheiro recebido com a venda dessas mercadorias no mercado. Ou seja, o trabalhador produz o valor através dos meios de produção, recebe parte deste valor, porém parte deste valor é apropriada pelo capitalista, dono dos meios de produção. Essa é a exploração necessária na dinâmica de reprodução do capital. E aí você pode estar pensando, tá, mas o cara é dono dos meios de produção, ele tem a propriedade, não é justo que ele ganhe por isso? Não, porque essa propriedade foi conferida de maneira arbitrária justamente pela classe capitalista a fim de manter esse sistema. E o processo inicial que se converte em propriedade é um processo de acumulação primitiva baseada na força. Portanto, os próprios capitalistas estabelecem o que é propriedade para que eles mesmos possam lucrar com isso. Por isso que o Estado capitalista é um Estado burguês, porque uma vez dominante, a classe capitalista se organiza a fim de criar uma superestrutura que perpetue essa dinâmica, uma estrutura que garanta a propriedade privada dos meios de produção. O valor na economia capitalista se divide em valor de uso, que seria a utilidade social, e aí pode ser uma utilidade física da natureza humana ou uma utilidade criada pelo próprio sistema de vida social. E o valor de troca, que é o preço. O preço é determinado pelo custo de produção ou o preço de produção, que é o que temos de mais próximo do valor em termos de preço, mais a lei da oferta e da procura, ou seja, a lei de mercado. Então o valor de troca é o preço em dinheiro. E o valor de uso
é o valor social produzido pelo trabalho. Bom, então o que importa é o valor de uso, porque é o que é consumido. Esse valor social também é condicionado pela lógica do capitalismo. Por exemplo, um quadro raro, ele tem utilidade social dentro da lógica do capitalismo porque ele confere um signo, um status social. Todo valor vem do dispêndio de trabalho, porém, nem todo dispêndio de trabalho produz valor. Tal dispêndio só produzirá valor se for para produzir uma mercadoria. E mercadoria é o que tem valor social, é o que tem valor de mercado. Então, pizza queimada não vale, viu? Nem buraco no chão. Só se for para ser um alicerce de uma construção. Então, se só trabalho produz valor, se só trabalho é comum a todas as mercadorias, e se só podemos quantificar trabalho através do tempo, podemos dizer que valor é tempo de trabalho socialmente útil. O valor do trabalho é quantificável em tempo. Reparem bem, em tempo, não em dinheiro. Desse modo, o valor não é o preço é quantificável em dinheiro. O valor só pode ser quantificável em tempo de trabalho. A questão é que as mercadorias circulam com seus valores traduzidos em preços para que assim possam ser trocados no mercado. Desse modo, o valor atua sobre os preços como tendência. O preço mais próximo ao valor de uma mercadoria é o seu custo de produção, que envolve o capital constante, máquinas e equipamentos, e o capital variável, trabalho humano. O capital constante é aquele que não produz capital novo, ou seja, apenas transmitem o seu valor às mercadorias. O capital variável é aquele que produz mais valor, portanto que varia a quantidade de capital. O preço de produção sofre a influência da lei de mercado, que é, na verdade, a relação entre a oferta e a demanda. E é de toda essa lógica, de toda essa construção, que nascem os preços. Importante, o valor social é determinado pelo tempo médio do trabalho do conjunto da sociedade no desenvolvimento da mercadoria. Portanto, um preguiçoso não gera mais valor porque demora mais tempo a produzir uma mercadoria. Assim, as incorporações de tecnologia que geram ganhos de produtividade também alteram o valor das mercadorias. Portanto, concluímos que o valor é aquilo constituído como útil dentro da lógica capitalista. Essa lógica que existe com o intuito de reproduzir o capital. E que o valor atua sobre os preços como tendência, já que preço e valor não são a mesma coisa. Embora o valor influencie a formação do preço. Os preços não expressam o valor porque são quantificados em dinheiro. E dinheiro não é o valor, é só o melhor representante do capital utilizado para viabilizar a troca. Preço e valor nunca coincidem porque a economia capitalista está sempre procurando equilíbrio sem jamais tê-lo. Fica produzindo mais quando há mais demanda e passa a produzir menos quando a demanda diminui. Assim, como atua sobre tendência sobre os preços, valores e preços ficam permanentemente se ajustando, não cabendo uma explicação marginalista justamente por falta de determinação do preço. Se desprezarmos o valor, não conseguimos encontrar um determinante para o preço somente a partir da demanda. Daí a fundamental relevância da distinção entre valor e preço e daí a corroboração da teoria do valor-trabalho. Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. E se você gostou mesmo, colabore sendo um dos nossos mecenas lá no Apoia-se do Saia da Matrix. O link aqui embaixo na descrição do vídeo. Esse vídeo é baseado na obra do Marx. E se você gostou, pode acompanhar o Saia da Matrix também em podcast e nas demais redes sociais aqui do canal. Tudo na descrição aqui do vídeo. Falou, valeu e até a próxima!